Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 17 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue agora, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar para o QR Code sempre que aparecer na sua tela. Apareceu o número do WhatsApp, apareceu o QR Code com a câmera do seu celular apontada para ele, agora sim aqui ó, você aponta e aí já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. No segundo capítulo da série de reportagens sobre as escolas centenárias, conheça curiosidades sobre a Escola Estadual Carlos Gomes. Alunos do projeto de férias da Academia Educar produzem curta-metragem com o tema racismo. Chegamos ao inverno e vem aquela pergunta: com o frio, as dores no corpo aumentam? Consultamos um fisioterapeuta. E Tiffany Marinho, que treina atletismo em Campinas, conquista a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. E olha só, a Secretaria de Saúde aqui de Campinas iniciou a aplicação da segunda dose de vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, sobre o número de doses aplicadas, a expectativa de atingirmos uma meta, os horários de vacinação, quantidade de doses aqui para a cidade, eu aciono o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você falou, Campinas inicia a aplicação da segunda dose contra a dengue em crianças e adolescentes. Até o momento foram aplicadas mais de 15 mil doses do imunizante desde o início da campanha em 11 de abril. Lembrando que Campinas está em meio à maior epidemia da história e a cidade já registra até o momento 46 mortes e mais de 116 mil casos de dengue. E por isso, eu estou aqui com a Shaula Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, que vai nos explicar melhor essa nova fase da vacinação contra a dengue. Shaula, a cidade de Campinas recebeu uma nova remessa desse imunizante. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Não, e neste momento a gente ainda não recebeu uma nova grade. A previsão é que ela chegue ainda essa semana aqui para o município, mas a gente ainda tem doses disponíveis. Por isso a vacinação continua sendo ofertada e para aquelas pessoas que estão no prazo aí, né, com um intervalo adequado, já podem receber a segunda dose. Essa nova remessa que vai vir, então, vai ser de quantos imunizantes? Isso tudo vai depender do quantitativo já de doses aplicadas, né, de primeira dose. Então, neste momento, o Ministério da Saúde está garantindo a segunda dose para todas as pessoas que receberem. Então, provavelmente, a gente vai receber aí perto do mesmo quantitativo recebido na primeira grade. Quanto foi nessa primeira grade, nessa primeira remessa? Foram 18 mil doses, né, e já, como você mesmo comentou, a gente já aplicou mais de 15 mil doses na população aí recomendada. E a cobertura vacinal da dengue está abaixo do esperado? Como que está, Shaula? A gente não costuma falar em cobertura para vacinação da dengue, mesmo porque a gente não recebeu o quantitativo necessário de doses para atingir toda a nossa população-alvo. Então, a vacina, nesse momento, está sendo recomendada para todas as pessoas de 10 a 14 anos, que em Campinas aí são cerca de 90 mil pessoas, e recebemos apenas 18 mil doses. Então a gente ainda não conseguiu, aí não estamos nem perto de alcançar uma cobertura adequada. E o porquê dessa faixa etária específica de 10 a 14 anos? Foi considerando o cenário, né, das epidemias, dos casos, dos surtos dos últimos anos e também numa perspectiva de ampliar a distribuição de doses para o maior número de municípios. Então, pensando nessa faixa etária, um número maior de municípios foi contemplado e conseguiu iniciar essa estratégia de vacinação que a gente não espera que tenha aí um resultado a curto prazo.
prazo, né? Como é uma vacina que tem um intervalo longo, que muitas pessoas precisam ser imunizadas, é uma estratégia que vai aí levar de médio a longo prazo para que a gente tenha o retorno esperado. Então é somente essa faixa etária de 10 a 14 anos que pode tomar. Crianças abaixo dessa faixa etária não pode? Neste momento, pelo Programa Nacional de Imunização, a recomendação é só para pessoas de 10 a 14 anos. Pontualmente houveram estratégias de ampliação, considerando o prazo de validade das doses, mas em Campinas a gente sempre trabalhou e continua trabalhando com essa faixa etária. E para se vacinar, o que é preciso, Shaula? Importante levar um documento com foto, né? Então, adolescentes aí na presença dos pais e só comparecer ao centro de saúde. Os nossos 68 centros de saúde têm a vacina disponível, não precisa de agendamento. Quem tiver a caderneta de vacinação é importante que leve também, porque daí a gente analisa se tem a indicação de receber alguma outra vacina e já faz as orientações necessárias. E em questão de horário de funcionamento, cada sala de vacinação atende conforme o horário do posto, do centro de saúde? Isso, é importante que a população consulte o nosso site, porque cada unidade de saúde tem um horário diferente de funcionamento. Todas abrem a sala de vacinação às 8 horas da manhã e encerram meia hora antes do horário de fechamento da unidade. E lembrando que para tomar essa segunda dose é necessário ter tomado a primeira? Sim, então é a completude do esquema, né? Não tem como fazer uma segunda dose se não tiver a primeira. Então as pessoas que estão na faixa etária de 10 a 14 anos que ainda não tomaram nenhuma dose, neste momento podem procurar o centro de saúde que vão receber a primeira. E quem já recebeu a primeira dose no município de Campinas e que tem um intervalo de 3 meses, a segunda dose também já está disponível. Isso que eu ia perguntar, o intervalo então de uma dose para outra é de 3 meses? Isso, tem que esperar pelo menos 3 meses. É a mesma vacina para a primeira e para a segunda dose? Como que é isso? Sim, é a mesma composição, é a mesma vacina, tá? Então, por isso que neste momento, com essa mesma grade recebida lá em abril, a gente está ofertando tanto a primeira quanto a segunda dose para a população. E, Shaula, é importante da população tomar a vacina? Vacina é fundamental, né? Não só a vacina da dengue, então ela é aí a estratégia mais potente para prevenir contra doenças que existe essa condição. Então a gente tem a vacina que é importante para a prevenção de várias doenças e a dengue é uma delas. Né? É importante que as pessoas saibam que a vacina minimiza caso grave, minimiza a internação, minimiza o risco de óbito. Tá? Mas também, neste momento, não pode deixar cair no esquecimento todos os outros cuidados. Então, a gente precisa manter controle de criadouro, precisa usar repelente, porque, como eu falei, a vacina vai ter um retorno aí a médio e longo prazo e, neste momento, todas as outras condutas são fundamentais. Ainda mais como que eu citei, né, que Campinas vive a maior epidemia de dengue da história, né? Então é fundamental os pais levarem os filhos para se vacinarem, né? Isso mesmo. Então, assim, o poder público está fazendo a sua parte, ofertando a dose, está à disposição da população, fazendo várias outras estratégias em relação a controles de criadouro, orientação da população, e a gente precisa do apoio de toda a sociedade, nesse caso específico da vacina, dos pais e responsáveis que levem suas crianças para receberem a dose. E lembrando que é de graça, né, Shaula? Sim, uma vacina de graça, de qualidade, então disponível em todas as unidades, uma vacina segura, efetiva, então o Ministério só incorpora uma vacina no seu Programa Nacional de Vacinação para aplicação em larga escala, quando tem todos os estudos comprovados, então é uma vacina segura e efetiva, a população pode receber com tranquilidade. E a pessoa pode tomar essa dose, a segunda dose da vacina contra a dengue com outras vacinas? É possível conciliar com outros imunizantes? Não, neste momento, por ser uma vacina nova, por a gente estar tendo todos os cuidados em relação à administração, não são recomendadas as aplicações de nenhuma outra vacina neste momento. Tá? Então existe um intervalo de 24 horas para a maior parte das vacinas e para algumas outras vacinas específicas um intervalo de 30 dias. E essa faixa etária que é o público-alvo de 10 a 14 anos, existe alguma restrição? Se a pessoa tem alguma comorbidade ou algum problema, existe alguma restrição para não tomar essa vacina? Não, ele pode tomar a vacina desde que tenha uma avaliação do médico assistente. Então, no caso de comorbidade, é importante que o médico que acompanha essa criança também faça uma declaração de que ela está apta para receber a dose. E todas as outras situações, mesmo pessoas que têm algum tipo de alergia, pode receber a dose, mas a gente tem um cuidado de mantê-la em observação por um período no centro de saúde para acompanhar e ter a certeza, a tranquilidade de que vai ficar tudo bem. E existe uma previsão para estender essa faixa etária desse público-alvo agora dessa campanha? Neste momento a gente ainda não tem nenhuma orientação, então o município sempre segue as orientações, as diretrizes do Ministério e do Estado. Neste momento mantemos o mesmo público-alvo. Shaula, então só relembrando, qual que é a previsão para a chegada dessa nova remessa desses imunizantes da segunda dose? Então provavelmente até sexta-feira, né, a gente já tem aí todas as unidades com novo estoque de vacinas distribuídos para garantir essa vacinação.
Shaola, muito obrigado por todas essas informações, viu? Uma boa tarde. Obrigada. E Gabriel, então só relembrando, todos os 68 centros de saúde daqui de Campinas estão oferecendo a vacina contra a dengue. E as salas de vacinação funcionam conforme o horário de funcionamento de cada unidade. Detalhes sobre cada centro de saúde, incluindo endereço, estão no site www.vacina.campinas.sp.gov.br. E lembrando também que não é preciso agendamento, é só chegar lá no posto com um documento que você vai ser vacinado. Gabriel, volto com você aí no estúdio. É isso, Rafa. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes em relação à dengue. Quero agradecer ao Rafael Turati, também a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui pela Shaola Vizelli, que é a coordenadora do programa de imunização de Campinas. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, mas sobre emprego agora, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 700 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Confira algumas delas. Há vagas para agente de vendas de serviços, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de frios, atendente de loja, cartazeiro, chefe de seção, encarregado de supermercado, confeiteiro, eletricista, estoquista, motorista de furgão, padeiro, pedreiro, porteiro, recepcionista. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Torneiro mecânico e zelador. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo portal do cidadão. Você digita lá, cidadão sem o tio.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E tem mais vagas de emprego, viu? Porque a Alert Brasil, empresa de serviços de soluções digitais, atendimento ao cliente, está com 250 vagas para Campinas, Hortolândia, Sumaré, para a posição de consultor de vendas ativo, com 3 horários disponíveis. Pela manhã, das 8h40 até as 3h da tarde, de segunda a sexta-feira, e das 9h40 às 4h da tarde aos sábados. Tem o período, o turno da tarde, que é das 3h até as 9h20 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 9h40 às 4h da tarde aos sábados. Tem o período comercial, das 10h da manhã às 6h12 da tarde, de segunda a sexta, e o período integral, 12h48 até as 9h da noite, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 982021478. Meio-dia mais 14 minutos, na série Escolas Centenárias de hoje, produzida em homenagem aos 250 anos de Campinas, você vai conferir a história e as curiosidades sobre a Escola Estadual Carlos Gomes. O prédio, que tem como patrono o músico e maestro campineiro, é considerado ponto turístico do município e mantém um rico museu, com obras e materiais preservados pelo Centro de Memória da Unicamp.
Situada no centro de Campinas, ao lado da Prefeitura Municipal, a Escola Estadual Carlos Gomes tem 121 anos de existência. Ela foi fundada no dia 14 de dezembro de 1902. Mas a história da escola começou mesmo um ano antes. Em 1901, Carlos Kaisel, um vereador de Campinas de origem alemã, apresentou na Câmara Municipal um pedido de encaminhamento ao governo do estado de São Paulo para a instalação de uma escola complementar e um grupo escolar na cidade. Após muita discussão no Congresso Estadual, o governador da época aprovou a instituição de ensino com o nome de Escola Complementar de Campinas. Aqui nesse prédio, a escola começou a funcionar em 1924. E ela, assim, passou por várias denominações. E só em 1936 é que ela passa a Escola Normal Carlos Gomes, porque coincidiu com, inclusive nessa época, né, foi o centenário do nascimento do Carlos Gomes. É claro, como Campinas, né, a cidade onde o Carlos Gomes nasceu, houve várias comemorações e, dentre elas, a escola passou a ter esse nome. A escola, que leva o nome do maestro campineiro, é um dos pontos turísticos do município e atende atualmente 1.042 alunos. Os estudantes estão distribuídos entre ensino fundamental, ensino médio, EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e salas de recursos multifuncionais. A linha pedagógica nossa, ela baseia-se em cima do respeito. Tá? Eu acho que e uma frase que a gente usa muito na escola é ordem e progresso. Tá? A gente precisa respeitar a ordem para ter um progresso dentro da linha pedagógica nossa. Então, o respeito com ordem, a gente vai em frente. Então, passaram, sim, bastante figuras ilustres da nossa cidade, inclusive os nossos promotores de justiça atualmente, Dr. Rodrigo, ele estudou aqui nessa escola. É uma pessoa muito conceituada, ajuda muito a escola e fez parte do Carlos Gomes. E com tanto tempo de existência, não poderiam faltar histórias, ou melhor, as lendas que cercam o prédio. Temos a escola com 3 andares. Então, no térreo fica um casal de escravo, no primeiro andar um casal de médico e no segundo andar os pajés. E eles tomam conta da escola, né? E nós temos no anfiteatro um piano. E diz que esse piano também à noite ele toca, que é o Carlos Gomes que vem tocar. Mas eu nunca ouvi nada, são lendas mesmo que o povo conta. E surge entre eles, né? Vamos se comportar porque o fantasma vai nos pegar. Mas não... É um prédio antigo, então por si só ele faz barulho, a madeira faz muito barulho, né? O prédio da escola é uma construção ao estilo da República Velha. Foi tombado em 13 de maio de 1982 pelo CONDEFA, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e ainda pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, em 1997. Só o prédio dela, eu acho que já diz tudo, a importância que teve essa escola, né, para a República, né, para o governo republicano, porque realmente foi um dos grandes baluartes da República, era a educação. A gente percebe que aqui ela é uma arquitetura neoclássica, mas com motivos assim já, né, mais de Art Nouveau também, que a gente percebe lá pela entrada. Você vê que a representação que ela tem em termos assim de os murais, por exemplo, são muito voltados para a ciência, né? Ainda de acordo com a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, responsável pelo trabalho de preservação da memória da escola, as pinturas nas paredes e ladrilhos são originais e todo o madeiramento veio do leste europeu. A escola mantém um rico acervo histórico. São 15 mil livros que englobam a literatura do final do século XVIII e das primeiras décadas do século XX, objetos e diversos mobiliários importados da França. Daria de mármore, que é um mármore de Carrara, da Itália. A parte, né, da frente, bem à frente, o frontal, vocês vão ver que tem uma parte de vidro, né, que tem vitrais representativos também dessa arquitetura, dessa época. Há uma réplica do quadro do Pedro Américo, que fica no Museu
Paulista, né, que é o do Grito do Ipiranga, e o daqui foi pintado pelo Carlo De Servi, que é um pintor italiano, que foi o mesmo pintor que pintou os murais da entrada, e toda a parte de decoração, ela foi feita a partir do ateliê também de um pintor italiano. E toda essa história é acompanhada e estudada pelas alunas do 2º ano, que fazem parte do PIBIC-EM da Unicamp, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Eu descobri coisas que eu nem imaginava sobre a escola e a cidade também. História é uma coisa muito interessante, a gente aprende muito e a gente entende muito o porquê das coisas serem assim hoje em dia, entendendo o passado, né? Ter tantos materiais de tantos anos atrás, que para mim isso, nossa, é extremamente interessante, né? Uma vez que eu nunca imaginei que teria tantos objetos diferentes, de tantas datas diferentes numa só escola, né? 100 anos é muita coisa. A escola é um patrimônio, eu não falo nem para a cidade de Campinas, eu acredito que seja para o nosso país, né? A estrutura dela, o formato dela, a preservação, a gente tenta ao máximo passar isso para os alunos, porque as pinturas das paredes são feitas à mão, então é uma história muito antiga que precisa ser restaurada, recuperada e fazer parte da nossa sociedade. E olha só, alunos do projeto de férias da Academia Educar aqui em Campinas produziram um curta-metragem com o tema sobre racismo. A Fundação Educar é uma organização não governamental que atua em parceria com escolas da Rede Pública de Campinas. Um programa de formação gratuito para jovens com o intuito de desenvolver liderança, autoconhecimento, trabalho em equipe, comunicação e iniciativa. A Academia Educar é um projeto que existe há 35 anos e estimula o desenvolvimento do protagonismo estudantil, da cidadania ativa e da liderança. São várias oficinas e projetos desafios durante o ano para adolescentes de escolas públicas, estudantes, e nas férias não poderia ser diferente. Durante as férias escolares, a Educar oferece uma programação especial com diversos projetos e oficinas. Nós criamos a Academia de Férias, que durante o mês de julho eles têm uma opção, um cardápio, para que eles escolham atividades que contribuam para o seu projeto de vida, o futuro profissional. Um dos momentos mais aguardados é a produção do curta-metragem. Todos os anos os estudantes, os jovens da academia escolhem a temática. E a gente percebe que sempre vem de encontro a uma dor, uma vivência, e esse ano não poderia ser diferente. A temática escolhida é racismo, algo que a gente tem inclusive trabalhado em Campinas, nas escolas públicas, né, a trilha antirracista, mas que é uma dor, né, de todos esses territórios, de todas as escolas. As escolas ainda são palco disso. O projeto Curta na Educar existe desde 2009 e já produziu diversos filmes que geram reflexões e podem ser usados em espaços diversos para explorar diferentes temas, como bullying, saúde mental, protagonismo e violência doméstica. Este ano, o tema é racismo. Eles escolheram racismo para estudar, construir um curta-metragem falando sobre isso. Tudo que é feito aqui, vocês vão ver, eles colocam a mão na massa. A ideia é sempre ter uma produtora de filmes. Eles passam por uma imersão, conhecem todas as áreas da produtora e escolhem onde eles querem ficar. Então, alguns querem atuar, outros ficarem no som, no áudio, som e áudio, né? Na câmera. E aí, durante todo o processo de gravação, eles passam
trabalhando nesse projeto. Para a produção do curta, a Fundação conta com a parceria de profissionais de cinema, que aprovaram o tema. Eu estou esperando esse tema desde 2012, mais ou menos, que estou há algum tempo no projeto e finalmente chegou o racismo. Eu acho que é um momento que social pede mesmo, é um momento que a sociedade está pedindo para ser discutido e é legal a gente trazer a galerinha nova discutindo esse assunto, porque é eles que vão fazer a transformação social daqui para frente, né? Com o tema escolhido, é hora de colocar a mão na massa. Desenvolver roteiro, atuar, captar áudio, vídeo, um mundo cinematográfico que encanta quem participa. A Tiffany escolheu trabalhar com a equipe de filmagem. Eu escolhi porque a minha mãe, ela gosta muito que eu tire as fotos dela e, eu gosto muito de gravar. Então é algo que eu realmente me interesso. E além disso, também é porque eu queria conhecer outras partes do cinema, sabe? E a câmera é algo que me chamou a atenção há um bom tempo, pra falar a verdade. E eu fico até mais nervosa, sabe? Porque ali é você tá fazendo o trabalho. Então, e se ficar meio ruim ou não, ali tá tudo nas suas mãos. Então, realmente eu me sinto um pouco mais nervosa, mas depois que passa eu me sinto orgulhosa, porque foi eu, sabe? Já o Otávio decidiu ser assistente de diretor no projeto. Eu bato a claquete, que ajuda as pessoas que vão fazer os softwares, que vão editar o filme. Eu também anoto as cenas que ficaram boas, as cenas que ficaram ruins. Então, e ajudando principalmente o Delvec, que é o nosso diretor. É um caos maravilhoso, é muita energia, uma energia muito boa, que eles desprendem com foco no filme, para a gente fazer um filme bem legal, dentro dessa temática muito especial que a gente tem esse ano. O lançamento do curta-metragem sobre racismo está previsto para setembro e deve ficar disponível no YouTube da Fundação Educar para o público e também para debates nas escolas. As possibilidades são abertas, E eu acho que é uma experiência muito legal que a gente teve aqui no Educar, porque é algo que eu nunca tive, sabe? De experimentar como que é atrás das câmeras, como que é feito as coisas. Então, ele ensinará histórias do filme, do cinema, e é algo que, acho muito gratificante, poder estar junto com os meus amigos aqui, aprendendo cada vez mais aqui, Vai levar para a vida? Vou levar para a vida, com certeza. 12h mais 27 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Dores no corpo aumentam no frio? Como prevenir? A nossa equipe conversou com um fisioterapeuta que explica se existe esta relação do frio com o aumento das dores corporais. Acordou com dor na lombar? Acordou com torcicolo? Parece que no inverno algumas dores são mais recorrentes e nessa época muitas pessoas associam o frio diretamente a essas dores. Para o fisioterapeuta Ulisses Gama, uma das explicações mais comuns para esses sintomas é que no frio, com o fato de não nos movimentarmos muito, a musculatura fica mais contraída, causando rigidez muscular e um possível desconforto ao se movimentar. O frio, ele deixa o nosso corpo mais rígido. Existe uma vasoconstrição e isso faz com que uma articulação que não esteja funcionando de uma maneira plena, de uma maneira ótima, se manifeste algum sintoma em relação a isso. Tá? Então, o frio ele vai contribuir para o imobilismo e a falta de mobilidade vai contribuir para que você tenha dor e desconforto. O fisioterapeuta esclarece que existem medidas que podem ser tomadas para garantir uma melhora nessas condições durante o inverno, para ajudar a lidar melhor com essas queixas. É muito simples evitar isso. Evitar isso você vai evitar com movimento e com exercício. Com o exercício você vai mobilizar as articulações, isso vai causar um efeito analgésico, ou seja, diminuição das dores, vai melhorar a sua circulação sanguínea para tudo, para o corpo todo, para o cérebro. Tá? Então o exercício é o melhor remédio que você pode fazer para dores e desconfortos na coluna, principalmente na época do frio. Ulisses ainda sugere exercícios apropriados e técnicas de alívio que podem ser realizadas em casa ou com acompanhamento profissional. Os exercícios eles são diversos, tá? Para uma indicação clínica é preciso de uma avaliação com um profissional da fisioterapia, tá? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: todo exercício que você se movimenta e você se sinta bem tanto durante como após,
ele é bem-vindo, né? A gente só deixa um alerta para que você fique atento. Se tiver algum exercício que depois desse exercício você fique com mais dor ou desconforto, talvez tenha alguma coisa específica que não seja indicado para o seu caso, que aí precisa de uma avaliação mais específica e individual. Mas, basicamente, todo exercício com movimentação, com fortalecimento, que você se senta bem durante e após, ele tem indicação para você. São os movimentos, a gente hoje não pensa mais no alongamento passivo, a gente pensa no alongamento ativo. O que significa isso? É um alongamento que também existe o recrutamento da contração muscular. Então ele vai fazer movimentos que exigem uma estabilização, uma força para você estar executando, ao mesmo tempo você está distendendo outros tecidos e movimentando as articulações. Então, o alongamento passivo a gente não usa muito mais, não. A gente usa um movimento ativo, que ativa os músculos, movimenta as articulações e alonga os músculos propriamente dito. Sim, você pode fazer no colchão, em cima de um tapete, você pode fazer numa cadeira, você pode caminhar. Caminhar também já é um exercício, ele não vai te dar tanta mobilidade, né? Mas são exercícios bastante simples que você pode fazer em qualquer lugar. Além dos exercícios, o fisioterapeuta também aconselha se manter agasalhado com roupas apropriadas para não sentir tanto os efeitos das baixas temperaturas. Você tem que estar sempre numa temperatura confortável para você, né? Porque a friagem pode de novo agredir o seu organismo, né? Então sempre de uma maneira bem confortável, né? E é muito comum durante a prática você também ir se despindo, né? E diminuindo o número de agasalhos. Se mantendo a temperatura corporal confortável, essa é o mais indicado. Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos da População em Situação de Rua aqui da Câmara, criada no ano passado, continua em atividade no primeiro semestre, promoveu reuniões para ouvir a população e para apresentar um relatório multidisciplinar produzido pelos membros da comissão e também convidados. A Comissão Especial de Estudos da População em Situação de Rua foi criada e prorrogada em 2023. O objetivo é analisar as causas que levam as pessoas em vulnerabilidade social a irem parar nas ruas, além de entender como outras cidades e países lidam com o problema através de políticas públicas. O presidente da comissão fez um balanço dos trabalhos deste ano. A comissão foi muito importante para a gente analisar o cenário atual, né, pós-pandemia. Foi feito já uma comissão anteriormente aqui na Câmara, em outra legislatura, antes da pandemia. Então, cada uma é uma fotografia, um registro de um momento. E, com certeza, no futuro temos que fazer outras. No atual momento, a gente viu que, em relação à pós-pandemia, aumentou demais, né, o número de moradores em todo o Brasil, né, foi um aumento aí de mais de 50%. Dados preocupantes, não só por causa da pandemia, mas também pelo avanço do tráfico de drogas no mundo todo, e aqui em Campinas, como é uma metrópole, acaba atraindo tudo que é de bom e de ruim também. Para o parlamentar, a questão da adicção é determinante para as pessoas em situação de rua. Essa questão do tráfico, ele alimenta essas pessoas em situação e impede que elas saiam dessa situação. Porque uma vez que a pessoa entrou nesse círculo vicioso da droga, dificilmente ela sai, porque o crack não tem cura, né? Mas a gente tem aí isso, a maioria das pessoas envolvidas com drogas e álcool, mas você tem uma minoria que está ali por questões socioeconômicas, questões familiares. Essas facilmente, com uma estrutura pública adequada, a gente consegue resgatar essas pessoas. A partir dos estudos, alguns caminhos puderam ser apontados como soluções. Com assistência social, com habitação, principalmente, que Campinas é zero nesse sentido, a gente consegue ir diminuindo esse quadro, mitigando e evitando que mais pessoas vão para a rua, porque ao não ter habitação, ao ter problema de família, a pessoa cai na rua. Quando ela cai na rua, ela vai fatalmente usar a droga para poder sobreviver na rua. Então é um círculo vicioso, uma coisa alimentando a outra, e a gente escutou todas as secretarias envolvidas, todas as entidades, ONGs e os próprios moradores em situação de rua, para a gente fazer um diagnóstico disso tudo. E o diagnóstico que a gente chegou é que a estrutura municipal deixa muito a desejar. A última reunião da comissão, ocorrida no final de junho, apresentou um relatório. O relatório foi baseado em todas as reuniões que nós tivemos, inclusive uma que chama atenção, foi uma comitiva que nós fizemos para São Paulo para acompanhar o trabalho de sucesso que foi feito na Cracolândia lá, que foi reduzido de 4.000 moradores para 400 hoje atualmente,
nada mais é do que uma força-tarefa que começa com segurança ali para a gente separar o joio do trigo e depois entra na assistência, saúde e capacitação, né? Essa força-tarefa não existe em Campinas, é feito um trabalho isolado de algumas entidades e de forma desconecta ela não dá o mesmo resultado. Então um trabalho sério de longo prazo, como foi feito em São Paulo, a gente vê que dá resultado e é isso que falta para Campinas. A World Athletics, a Federação Internacional, atualizou as vagas para as disputas do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que já vai começar, hein? Diante disso, o time do Brasil foi reforçado e a Tiffany Marinho é um dos 44 nomes confirmados. A nossa equipe conversou com a atleta, que contou um pouco sobre a expectativa para a Olimpíada. Há poucos dias das Olimpíadas de Paris, o Brasil já ultrapassa a marca de 275 classificados para os Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto na capital da França. Entre os destaques da nova geração e representando o Brasil, São Paulo e Campinas, está a atleta velocista Tiffany Marinho. Tiffany, que já representou o Brasil em Tóquio, agora vai integrar a seleção brasileira em Paris. Ela ocupa a 45ª colocação no ranking mundial dos 400 metros rasos. A atleta, que treina na Orcamp, em Campinas, ressalta a dedicação para alcançar seus objetivos. Eu comecei a correr com 15 anos, 14 para 15 anos, e o sonho de todo atleta é participar dos Jogos Olímpicos, então a gente já vem se preparando há muito tempo. Eu fui para os últimos Jogos Olímpicos em 2021 em Tóquio, então desde lá, eu já saí de lá se preparando para esse próximo, e a gente teve um período curto de 3 anos, que foi um ciclo épico por conta da pandemia. E a preparação ela é contínua, todos os dias, de segunda a sábado, às vezes domingo, para que a gente consiga alcançar o objetivo maior, que é estar nos Jogos Olímpicos e fazer um excelente resultado. A Tiffany é treinada por Evandro há 7 anos. O técnico segue seguro e confiante para fazer o índice olímpico nos 400 metros rasos. Bom, o treino da Tiffany ele começou para os Jogos Olímpicos desde o nosso início de trabalho, que já são 7 anos que a gente trabalha junto. É nosso segundo Jogos Olímpicos e é um treinamento diário. Ela treina 6 vezes por semana, 6 dias por semana. Então, e não é de agora, isso é que a gente vem construindo já para participar dos Jogos Olímpicos. Desde que acabou os Jogos Olímpicos de Tóquio, nosso objetivo era participar do de Paris. Então são pelo menos 3 anos já focando nessa participação dela em Paris. Atletas de alto rendimento são mais suscetíveis a lesões corporais e com Tiffany não é diferente. Esse ano foi bem difícil para mim, veio de lesão, a gente teve que abrir mão de competições, então esse ano eu estava bem apreensiva. Eu acho que o ano olímpico ele já é apreensivo para o atleta, ele já é difícil psicologicamente e fisicamente também. A gente quer sempre estar no nosso nível máximo de saudável para poder conseguir dar o nosso máximo dentro e fora das pistas. E quando saiu a convocação foi tipo que assim, saiu, graças a Deus deu certo. Os treinamentos acontecem no Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas, referência para atletas que buscam marcas olímpicas e inspiração para quem deseja seguir carreira no esporte. No caso de Tiffany, sua segunda casa, já que a capacitação para os Jogos Olímpicos de Paris são diárias. Eu venho treinando desde o ano passado, focando nessa competição, então eu espero que eu consiga fazer um excelente resultado, que é o que a gente está treinando, sair e que eu possa me divertir, que seja lindo, que eu possa aproveitar e que eu faça com o coração limpo e de braços abertos, que eu tenho certeza que quando a gente faz as coisas com alegria, sai um excelente resultado. A Tiffany ela é pentacampeã brasileira dos 400 metros, então nos últimos anos ela tem se destacado na prova. Então a ideia é que a gente consiga fazer um bom trabalho, que ela consiga continuar nesse caminho e até melhorar, né? Nós temos um objetivo ainda, que é buscar o recorde brasileiro,
E nós vamos continuar trabalhando nisso para, quem sabe, conseguir essa marca. Pode esperar bastante determinação, garra e muita força de vontade. E parabéns desde já a Tiffany Marinho, ao Evandro Lázari, que é o treinador também. Olha só, uma organização não governamental que trabalha pelo cumprimento da política reversa prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos possibilita que os materiais de aço sejam reaproveitados e destinados corretamente, além de garantir que as condições de trabalho para as catadoras e os catadores e para as cooperativas sejam incrementadas e valorizadas. Conheça a Prolata a partir de agora no Giro Ambiental. E no Giro Ambiental desta semana nós vamos falar do projeto Adote uma Cooperativa da Prolata. E quem vai falar pra gente como é que funciona tudo isso é a Gabriela Rangel, que é a coordenadora da Prolata. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Giro, Gabriela. Obrigada eu. Gabriela, começa explicando pra gente, por favor, o que é a Prolata, que é de onde veio a iniciativa do projeto Adote uma Cooperativa, né? Sim. O programa Prolata, né, entidade sem fins lucrativos que atua na logística reversa das embalagens de aço. Então a gente é um braço de logística reversa da ABAço, né, que é a Associação Brasileira do Aço, e aí a Prolata tem 3 pilares, sendo entrepostos, né, que são os famosos sucateiros, as cooperativas, que são instituições que atuam na coleta, triagem, beneficiamento e comercialização dos materiais recicláveis, e a parte de educação ambiental, onde a gente promove educação em escolas para professores, docentes, enfim. Então, se vocês seriam uma ponte entre os produtores do aço e as pessoas que se beneficiam dele para fazer valer a política de resíduos sólidos? Isso mesmo. Muitos dos nossos associados são esses produtores, né, de aço, e aí a gente tenta conectá-los, por exemplo, às cooperativas. Hoje as cooperativas têm grande dificuldade, né, em escoar esse material para a ponta, que seriam as siderúrgicas, e a gente faz essa conexão no que diz respeito ao aço. E Gabriela, só para a gente ter uma ideia, assim, tem muita produção de aço. Onde é que a gente encontra? A gente sabe que as latinhas, por exemplo, são de alumínio. O que é feito de aço hoje em dia? A gente ainda tem bastante lata de aço, né, na nossa casa. Por exemplo, enlatados, bastante comida enlatada, milho, ervilha. Temos também diversos outros produtos que a gente nem imaginava. Por exemplo, tem uma carne que é vendida em embalagens de aço, principalmente latas de tinta, latas essas de massa acrílica, bastante coisas para reforma, são todas feitas de embalagens de aço. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina a política reversa, né, para que esse material ele faça o caminho de volta e seja destinado corretamente, né? Isso mesmo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem essa finalidade, né, de implementar a logística reversa. Então, o que a gente faz é principalmente apoiar os grupos de catadores nessa reversa para a siderúrgica, para que esse material seja refeito, enfim, usado para outras finalidades. Né? E embora as cooperativas também sejam um foco da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as cooperativas ainda têm muitas dificuldades, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas dificuldades. No que diz respeito às cooperativas, as dificuldades são inúmeras. Principalmente por serem grupos que estão marginalizados, então é muito difícil você regularizar uma cooperativa, porque eles precisam ter verba, e a partir do momento que você regular, você tem que pagar, né, uma série de impostos para os seus cooperados. Tem uma questão de rotatividade muito grande nos grupos de cooperativa. Também uma questão de autoestima dos próprios cooperados, porque você mexer com, entre aspas, né, lixo,
mal visto hoje na sociedade, sendo que isso gera muito dinheiro, isso gira muito dinheiro aqui dentro do nosso país. E, na verdade, os cooperativos, os cooperados, eles têm que ser vistos como agentes ambientais. Eles são a primeira pessoa que vai pegar o nosso material reciclável e vai levar lá para a reciclagem. Então, é uma parte muito importante do ecossistema e ainda assim muito difícil de regularizar, enfim. A Prolata faz esse serviço de prestar todo o apoio, o suporte às cooperativas? Sim, hoje o braço de cooperativas da Prolata a gente apoia aí 80 grupos de cooperativas espalhados no país. E a gente tem alguns trabalhos com esses grupos, né, sendo de regularização documental para emissão de nota fiscal, emissão de licenciamento ambiental. A gente prioriza que eles sejam independentes. Hoje a gente tem muito uma dependência dos grupos de cooperativas a pessoas que ficam apoiando, né? As pessoas da cooperativa costumam ter uma baixa escolaridade, então eles ficam dependentes. E a nossa ideia é que eles sejam cada vez mais independentes para que toquem o negócio deles e, de fato, seja um empreendimento aí de reciclagem. Maravilhoso. E vocês atuam nas 5 regiões do país, né? Embora a sede seja em São Paulo? Isso, nós temos cooperativas nas 5 macro-regiões, né? Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. E aí que entra o Sudeste, né, claro. O Sudeste onde é a sede, né? E aí entra o programa, então, Adote uma Cooperativa por parte das empresas. Agora eu queria que você falasse um pouquinho desse programa, como é que as empresas podem ajudar, contribuir? Perfeito. O Adote uma Cooperativa surgiu por volta de 2022, quando a gente viu uma necessidade de apoiar as cooperativas com grandes investimentos. Hoje a Prolata é um programa sem fins lucrativos, então, como eu falei anteriormente, a gente apoia principalmente nas execuções assim, de trabalhos de base. Então, licenciamento, documentação. A gente não consegue apoiar com grandes investimentos, por exemplo, de infraestrutura. Então, o que aconteceu foi que a gente vê essa necessidade, né? No nosso trabalho de cooperativas, a gente faz um diagnóstico, que é como se fosse uma fotografia da cooperativa, né? Desculpa. E aí a gente sempre levanta essas questões de infraestrutura. Então, vendo essa necessidade muito latente nos grupos, a gente pensou, bom, vamos pegar essas necessidades e apresentar para grupos que são ou não são também empresas que não necessariamente são associadas ao programa, para que eles possam também apoiar as cooperativas. E aí foi assim que ele surgiu. E aí o programa segue dessa forma. E pode apoiar, então, eu vi, dando uma pesquisadinha, que pode apoiar com recurso financeiro, vocês fazem a gestão e prestam contas, né? E também com insumos, ou com reforma da própria sede da cooperativa, né? Porque a gente pensa só nas prensas, nos materiais, nos maquinários mais pesados, mas também na infraestrutura, para que eles tenham saúde, tenham dignidade ali no seu ofício, né? Com certeza. São pequenas coisas que a gente de fora não acaba que deixa passar, justamente por isso. A gente sempre pensa em uma prensa, né? Equipamentos mesmo. Mas, por exemplo, nós já fizemos a reforma de um banheiro para que os cooperados tivessem um banheiro digno ali durante o seu período de trabalho. Aterramento de fiação para que diminua, né, a incisão ou a probabilidade de ter um foco de incêndio, que também é muito comum em cooperativas, né, com material reciclável. Fizemos também a doação de um portão. Então, as doações e os projetos são dos mais diversos temas aí. E aí, as empresas que ajudam, elas têm algum tipo de benefício econômico, só para a gente saber, né, qual é a contrapartida? Sim. Elas têm um benefício fiscal. Então, você ajuda, né, os grupos de cooperativas e aí, em contrapartida, eles têm um benefício fiscal. É um ganha-ganha. De algumas coisas. Que ótimo. É um ganha-ganha, né? Sim, sim. E você tem exemplos, assim, além desses que você falou, vocês têm alguns trabalhos sociais também desse programa Adote uma Cooperativa, ou ele basicamente fica
focado na infraestrutura? Não, nós podemos também oferecer cursos, então cursos profissionalizantes, cursos para fazer educacionais de ensino básico, né, para os cooperados. Nós podemos oferecer cursos e workshops de empreendedorismo, vão dos mais diversos temas mesmo, não fica só ligados à infraestrutura. Tem muitos grupos que já são um pouco mais desenvolvidos, que têm ali uma infraestrutura ou um apoio da prefeitura local, que daí eles precisam de um curso, um workshop, e aí entra nessa parte também do Adote uma Cooperativa. Por isso que é importante esse raio-x que vocês fazem para levantar as reais necessidades, né? Isso. E, Gabriela, para quem está assistindo e tem interesse de ajudar, podia falar o site e as redes sociais para a gente? Posso sim, www.prolata.com.br. E aí no site tem todos os nossos pontos de entrega voluntário, né? Que nós trabalhamos também com bebes, os entrepostos, enfim, tem todas as informações do Prolata. E Instagram também é Prolata? Prolata Reciclagem. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente e sucesso no programa. Obrigada a vocês. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro pelas notícias ambientais do Brasil e do mundo. Ponto de derretimento descontrolado é localizado na Antártida. O derretimento de gelo na Antártida pode estar acontecendo de uma forma muito mais veloz do que imaginávamos. Um estudo identificou um ponto de derretimento descontrolado na região que ainda não havia sido levada em conta nas projeções relacionadas aos impactos causados pelas mudanças climáticas. Estudos anteriores já haviam mostrado que a água quente do mar está infiltrando na zona de aterramento, onde a terra e o gelo se encontram, e mais para o interior sob o gelo flutuante. A novidade é que o fenômeno ainda não tinha sido registrado nesta região específica da Antártida. À medida que a água aquece, o derretimento pode aumentar de 100 metros a dezenas de quilômetros. Algumas áreas da Antártida são mais vulneráveis a esse processo do que outras, devido à forma da massa da Terra, que tem vales e cavidades, onde a água do mar pode se acumular sob o gelo. A geleira Pine Island, por exemplo, é atualmente o local com maior risco de derretimento devido à inclinação da Terra, que permite a entrada de mais água do mar. Embora esse tipo de derretimento tenha sido estudado anteriormente, os modelos usados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, da Organização das Nações Unidas, a ONU, para projetar o impacto das mudanças climáticas na Antártida, ainda não levavam em conta esse fenômeno. Com o aumento das temperaturas dos oceanos, as camadas de gelo da Antártida estão derretendo, o que pode levar ao aumento do nível do mar, colocando milhões de pessoas que habitam regiões costeiras em risco. Com a descoberta do novo estudo, pesquisadores defendem que os modelos precisam ser atualizados para levar em conta o nível de derretimento e poder prever melhor os riscos e preparar as medidas para minimizar os impactos à população e ao planeta de forma geral. Além disso, eles destacam que esta é mais uma prova da necessidade urgente de uma ação climática global para combater o aumento das temperaturas na Terra. Em um estudo recente publicado na Nature Communications, pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, revelaram que a seca que aflige o Cerrado brasileiro é a mais severa dos últimos 700 anos. Com um olhar meticuloso sobre as mudanças climáticas, este trabalho traz uma nova perspectiva sobre as condições ambientais na região central do Brasil. O Cerrado, conhecido pela sua vasta biodiversidade, enfrenta hoje desafios sem precedentes devido ao aquecimento global. Segundo o estudo, as temperaturas na área tenderam a subir cerca de 1 grau centígrado acima da média global. Esta elevação significativa contribui diretamente para um notável distúrbio hidrológico que afeta todo o ecossistema local. De acordo com os cientistas envolvidos no estudo, a situação é crítica. A proximidade do solo com temperaturas elevadas faz com que significativa quantidade de água da chuva evapore antes mesmo de penetrar o solo. Esse fenômeno não só diminui a quantidade de água disponível, como também altera o padrão de chuvas,
agora mais esporádicas e intensas, afetando diretamente a recarga dos aquíferos e, consequentemente, o nível dos rios, que alimentam importantes bacias como a do Rio São Francisco. O avanço nos estudos sobre as mudanças climáticas tem permitido aos pesquisadores olhar para o passado e entender melhor o presente. A equipe da USP utilizou dados de estalagmites de uma caverna e anéis de crescimento de árvores para reconstruir o clima da região nos últimos 1000 anos. Os resultados são claros. A ação humana e o consequente aumento da emissão de gases do efeito estufa têm um papel determinante nesta situação alarmante. Quarta-feira é dia de conferir o trabalho daquele que visa privilegiar o desenvolvimento da percepção sensorial, do senso estético e da imaginação, como formas de detectar, analisar e transformar a realidade, possibilitando processos criativos na busca de novas respostas e comportamentos. A partir de agora, se liga na profissão. O arte educador ou a arte educadora contribui com as práticas pedagógicas voltadas para as oportunidades que a arte convoca em cada contexto, enriquecendo o ambiente educacional com abordagens que façam sentido para cada grupo e comunidade. O educador sempre colabora com a transformação de práticas, com a finalidade de recuperar as linguagens artísticas como ferramenta essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois a arte-educação busca oferecer condições para que ele compreenda o que acontece nos planos da expressão e do significado ao interagir com as artes, permitindo dessa forma sua inserção social de maneira mais ampla. Bom, é isso aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Cora. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Como que é? Conta pra gente como é o dia a dia, o que faz uma arte educadora, por favor, Cora. Bom, a arte educação não é uma professora de ensino formal, né? Boa, boa. Essa é uma dúvida já que as pessoas têm. Isso. A gente costuma trabalhar com todas as linguagens artísticas. Então, a gente trabalha através de oficinas, ou oficinas pontuais, né? Por exemplo, de 1 dia, 2 dias, 1 semana, 3 meses, ou ao longo do ano em ONGs, instituições, né? E aí pode ser de todas as linguagens. Então, pode ser uma arte educação voltada para fotografia, ou para literatura, para o teatro, cinema, e assim vai. Você faz muitos anos aí que trabalha com isso. Como você começou nessa carreira? Faz mais de 10 anos. Eu me formei primeiro em rádio e TV. Ah, é? E aí eu fiz uma oficina de cinema, de documentário, com o Roberto, que é da Ideia Coletiva. E aí eu gostei de ter participado. E aí eu vi que eu já tinha feito uma faculdade de 4 anos, né? Então, eu gostaria também de continuar dando essas aulas, essas oficinas. Aí eu perguntei para ele, e aí, vai ter mais oficina e tal? Então, eu comecei dando aulas de fotografia, né, que eu tinha já um pouco de conhecimento de fotografia. E aí, os jovens, né, a gente dava muito aula para adolescente, aí eles começaram a pedir, além do cinema, aula de fotografia, aula de teatro, então a gente foi desenvolvendo os cursos, as oficinas. Como são essas oficinas? A gente costuma agendar, dependendo de patrocínio, então depende muito onde a gente consegue patrocínio, né? Como a prefeitura, o estado, ou até mesmo o Ministério da Cultura. Aí a gente ou vai até alguma escola, ou até alguma ONG, algum centro cultural, faz a divulgação. E aí os jovens ou as mulheres, os adultos, né, enfim, o público se inscreve e aí a gente dá os cursos aí, geralmente de 3 meses, às vezes 1 semana, vai depender bastante do tipo de curso que a gente desenvolve. Bom, estou dando uma olhada aqui, tem uma série de livros, esse aqui é seu? Esse é meu, foi meu primeiro livro, é uma história infantil. Pode pegar. É uma história infantil, eu comecei a escrever ele em 2015, 2016, mas eu consegui publicar só em 2017, acho. Uhum.
E aí, por conta disso, a gente começou a desenvolver vários outros livros, né? E aí alguns livros coletivos, e aí a gente começou a dar também oficinas de escrita criativa para o pessoal experimentar como que seria fazer um livro também. Como é esse livro aqui que a gente pegou? Jamila e Aurora, é isso? Isso, essa é a história da Jamila, que é uma menina de classe média, preta, né? Ela deve ter aí uns 8, 9 anos. E ela adotou uma cachorrinha quando ela era criança e ela foi vivendo ao longo da vida com a cachorrinha. Ela percebe em algum momento que ela está ficando velhinha e doente, a cachorra, né? Então ela vai sentindo tristeza, raiva, vai lidando ali com os sentimentos dela com a ajuda dos adultos e das outras crianças. Para que idade é esse livro? Esse livro dá certo já a partir de 5 anos e até crianças mais velhas, até 10, 12 anos. Boa, boa. É isso aí. Não, que meu filho vai fazer 4, vai esperar um aninho, então. Bom, vamos falar do dia a dia, então, de uma área de educadora. Como está o mercado para a galera que tem interesse de entrar nessa profissão, nessa área, vendo você falar, olha lá, agora falando, gostei, legal, show de bola, me interessei. Como está o mercado? É um mercado que dá bastante oportunidade, como é que é? Eu acho que depende muito da área também, né? Então, por exemplo, fotografia, cinema está em alta, né? Então, quem é formado nessas áreas tem cursos, né, que a pessoa consegue vender online ou fazer cursos em algumas instituições. No nosso caso, a gente depende bastante de patrocínio, né? Justamente porque a gente atende pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes que não conseguem pagar um curso, né? Então, temos público, tem para todas as áreas, a gente atende várias cidades do interior também. Então, não sei o quanto está em alta em comparação com outras profissões, mas a gente consegue desenvolver. Eu vejo vagas sendo divulgadas em instituições e aí com contratação CLT, né, como um profissional fixo ali de alguma instituição. Que já dá uma segurança. Sim. Né? Porque normalmente não é assim. Normalmente não. Normalmente é por oficina, por empreitada, por projeto. Aí a gente tem que ficar sempre buscando novos patrocínios, contato com prefeituras. Não é fácil, é bem instável. Mas a gente está, a ideia coletiva pelo menos, né? A gente está conseguindo viver disso já faz alguns anos, graças... Bom, como é a preparação? Existe curso para quem quer se tornar uma arte educadora? Como que é? Eu creio que não tem um curso específico para ser arte educadora. Eu acho que a gente o nosso foco, né, é compartilhar o que a gente já estudou. Então, por exemplo, como a Fernanda, né, contadora de histórias, é atriz, então ela fez um curso de artes cênicas. Eu fiz curso de rádio e TV e de licenciatura em artes e pós-graduação em artes. Aí tem uma outra pessoa que fez publicidade e dá aula de fotografia, por exemplo. Então, quem é arte educador na área de música pode ter feito um curso de música. Então, isso vai depender da área artística. A gente já entrevistou também, né, no quadro Se Liga na Profissão, uma contadora de história, né? Vale a pena também, né, Cora? Bom, vamos lá. Para as pessoas que estão vendo você falar e tudo mais, desafios, porque isso é algo realmente que deve ter praticamente aí todos os dias na sua profissão, né? São desafios diferentes. Sim, tem desde o desafio da gente correr atrás de patrocínio, né? De parcerias para a gente ter o pagamento. Esse é o desafio, pelo jeito. É que sem isso, né, sem o pagamento do nosso cachê, da nossa hora-aula, a gente também não consegue viver como voluntário, né? É uma profissão, a gente precisa receber também. E o desafio dentro do grupo, né, que se forma ali, muitas vezes, por exemplo, os jovens querem participar, mas às vezes ficam ressabiados com alguma novidade que a gente traz, então a gente tem que conquistar o nosso público também, poder compartilhar o que a gente aprendeu e fomentar ali a criatividade, fomentar o grupo para que o grupo possa experimentar, né, aquela arte que a gente está levando, aquela linguagem artística que a gente está levando. E além dessa questão do patrocínio ou da falta de patrocínio, né, qual a principal dificuldade assim, da profissão em si mesmo?
Eu acho que é isso, acho que é a gente se integrar com o grupo ali, entender quais são os limites, quais são as necessidades de cada grupo, né? Se é um grupo de crianças, E é uma profissão que tem que ter muita criatividade, né? Sim, tem que ter bastante jogo de cintura. Jogo de cintura, improviso, né? Improviso, a gente faz ali o plano pedagógico, separa os materiais, mas aí chega na hora a gente está num grupo diferente. É tudo diferente daquilo que você planejou. A gente tem que rebolar ali para conseguir Pois é, agora conquistar. isso acontece mesmo, né? Às vezes a gente planeja uma coisa tal e de repente chega na prática é outra, tem que se virar nos 30, como diria aquele amigo nosso, né? Quais as dicas que você dá para a galera que tem interesse de seguir essa área? Eu acho que as dicas são, com certeza, estudar, né? Não necessariamente pedagogia, mas você entender da área que você vai querer compartilhar, porque é um compartilhamento, né? Aprender junto também com os participantes ali da oficina, os alunos, né? Acho que tá aberto para trocar mesmo, para aprender sempre, né? Não achar que a gente sabe de tudo e que a gente que vai passar um conteúdo para aquele grupo. Ao contrário, a gente está sempre aprendendo, sempre se reciclando, né? Por exemplo, eu dava aula de cinema em 2010, é totalmente diferente. Agora tem câmera com celular, né? A tecnologia vai mudando, os jovens vão mudando, né? A gente vai... E isso que você falou é sensacional, realmente faz todo sentido. Porque você tem que estar sempre se atualizando, você usou o termo aí, aprender, né? E é isso, né? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Você indicaria a profissão para quem está assistindo? Quem sente que é do ramo, que gosta de algo, né? Não necessariamente nas linguagens artísticas, pode ser alguém que gosta de meio ambiente, permacultura, enfim, tem muitas áreas que tem campo para isso. Se a pessoa sente que quer compartilhar, acho que esse é o caminho mesmo. A gente precisa, né, aprender uns com os outros. Valeu, muito obrigado, viu, Cora? Obrigada. Bom, é isso aí, pessoal. Já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau! Semana de tempo estável, então amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia com poucas nuvens e nada de previsão de chuva. É tempo seco e daquela maneira que estamos acostumados, né? Pela manhã e à noite, um frio mais intenso, mas ao longo do dia a temperatura sobe e fica bem agradável. Para amanhã, então, mínima de 13 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu tenho aquele convite para fazer a você, porque coladinho com o Jornal Câmara Notícia tem o Estúdio Câmara, hoje na apresentação de Mirna Abreu. E nós vamos viajar hoje, Mirna. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Pelo menos por aqui nós vamos viajar. Nós vamos contar, Gabriel, quem deixou aí a profissão de lado e outros afazeres para viver de viagem. Será que dá para viver de viagem? Será que dá para ficar viajando? Será que dá para fazer disso um negócio? Como é toda essa logística? É hoje que nós vamos saber. É bem bacana, mas acho que deve ter bastante perrengue durante o programa, então certamente nós vamos saber o lado bom, mas também o lado complicado. Tem uma curiosidade. Diga. São jornalistas que decidiram deixar a profissão, deixar não, viver de uma outra maneira, né? Noticiando, mas também viajando. Bem bacana. Então, o programa imperdível é o Estúdio Câmara coladinho com o Jornal Câmara Notícia. E eu vejo você amanhã a partir do meio-dia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.